meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa jornada, um lindo jardim ao seu alcance. Marco Zero, nossa primeira aula, a jardinagem é para você. Eu sou a Gabi Almeida, da Escola de Jardinagem da Gabi, lá do @jardinagem da Gabi, e a gente vai percorrer esse caminho bem junto, segurar na sua mão, para a gente ir passo a passo, aprendendo os segredos das plantas para você ter aquele cantinho verde dos seus sonhos e não ter mais desculpa para ter aquelas plantas mirradinhas, né, que não crescem, ou que você levou ela linda para casa, mas ela nunca mais deu flor, ou então que dá flor, dá aquele frutinho, mas o fruto não vai para frente, não se desenvolve. Chega dessa história. Vamos ter plantas lindas, exuberantes, plantas que verdadeiramente alegrem o nosso cantinho verde, para a gente ter essa, né, trazer o verde mais para perto da gente, cada vez mais, ter uma melhor qualidade de vida, porque afinal de contas, as plantas também entram aí nesse campo da terapia, né, para melhorar mesmo o nosso astral, melhorar o nosso dia, e por isso sempre ter esse verde perto da gente. Bora começar a nossa aula? Já pega aí o seu papel, a sua caneta, para a gente fazer as nossas anotações espertas, para a gente não perder nada, nenhuma dica. E eu já quero começar a falar para você que sim, a jardinagem é para você. E não importa que você nunca tenha plantado nada, que não sabe a diferença de caule para raiz. Se você mora em apartamento, se você mora em uma casa, em um sítio, tem um grande espaço, enfim, a jardinagem sempre vai ser para você. Se você tem zero experiência com as plantas, você vai sair dessas aulas plenamente capaz de começar esse caminho, tá? E de não matar mais planta. Para com essa história de matar planta na sua vida. E se você já tem experiência na jardinagem, já tem as suas plantas, já cuida, você quer dar um passo além disso, saber os segredos das plantas, entender a lógica, saber o porquê você faz cada coisa para melhorar o seu cultivo, para ter plantas cada vez mais bonitas, saudáveis, né? Chega de ter praga, a praga que vem, que vai embora, a gente trata e ela insiste em voltar, sabe aquele pulgão e aquela cochonilha que não larga do seu pé? Isso a gente vai melhorar no nosso cultivo para ter plantas realmente saudáveis. E se a sua desculpa às vezes é tempo, eu não tenho tempo para plantar, não tenho tempo para cuidar de planta, não tenho dinheiro para comprar planta, a planta está muito cara, eu não tenho espaço suficiente. Nessa aula, a gente vai descobrir que tem jeito para tudo, tem truquezinho e dicas espertas para a gente aproveitar tudo, o nosso dinheiro, o nosso espaço, o nosso tempo. Então, bora começar. A gente vai ver os 5 principais erros que te impedem de ter plantas lindas, tá? E aí, em todos os erros que a gente vai ver, o importante é a gente ter assim, né, começar a cultivar esse sentimento dentro da gente de cientista, sabe? De testar, de experimentar. Não adianta nada se você passar essas aulas aqui, fazer milhares de anotações e você não colocar em prática, não testar, não ver isso realmente acontecendo nas suas plantas, sabe? Testar, fazer aquela mudinha, propagar aquela planta, fazer aquela poda, preparar aquele substrato, regar de maneira correta. Isso tudo você vai ter que colocar em prática. O conhecimento pelo conhecimento, ele não quer dizer nada se a gente não efetivamente coloca ele em prática, se ele não serve para alguma coisa prática na nossa vida. Então não deixe essas aulas aqui serem só anotações na sua vida, serem só ali para entrar no seu currículo de cursos gratuitos adquiridos, mas realmente faça a diferença que você coloque tudo em prática, combinado? Então a partir de agora a gente vai aprender e vai testar. E a gente aprende muito com os nossos erros, a gente vai ver isso no mundo das plantas. O importante aqui, muito mais do que não errar nunca, é você errar, aprender e consertar. Toda vez que você talvez mate uma planta, você precisa identificar aonde foi o seu erro, porque aí da próxima vez você não vai cometer aquele erro. Você pode cometer outros, e assim vai ser sempre. Até os jardineiros mais experientes matam planta. Só que não são erros básicos. Você vai ficando cada vez mais expert, mais craque, com um olhar ali, né, que vai diagnosticar exatamente o que você fez de errado. Você vai conseguir identificar, tá bom? Então, se você não testar,
você vai continuar matando suas plantas. Para isso, a gente tem que botar em prática tudo que a gente vai aprender aqui. E antes de entrar nos erros, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ver você aqui comigo nessa jornada, um lindo jardim ao seu alcance. Quando eu comecei na jardinagem, foi seguindo o meu coração, sabe? Aquilo que fazia o meu coração cantar, aquela luzinha acender, e aí eu segui. Eu sou bióloga, botânica. Às vezes pode parecer óbvio, né? Mas é lógico, Gabriela, a jardinagem está ali coladinho, mas não é tão óbvio assim. Eu demorei um certo tempo para ouvir essa voz que me chamava, para prestar atenção e realmente ver, nossa, é isso. Teve um certo momento que eu falei assim, nossa, é isso que eu amo, é isso que faz meu coração cantar e é isso que eu tenho que seguir. Então, se eu conseguir percorrer esse caminho, você também consegue com toda certeza, porque eu também já matei muita planta, já matei planta afogada de tanto regar, já matei planta de sede, porque esqueci, ou então molhava muito pouquinho. Já matei planta de tanto adubar, sabe? Quando a gente erra na mão e aí no dia seguinte a planta aparece toda queimada, as folhas todas secas. Isso tudo aí eu já tenho prática e eu te garanto que tudo tem solução. Se eu conseguir, você também consegue. Então, bora começar nos nossos principais erros cometidos. Planta errada no local errado. Sabe aquela planta que você bateu o olho nela e ficou apaixonado, mas você não sabia muito bem o gosto dela, se ela era de sol, se ela era de sombra. Aí chegou em casa, não sabia onde colocar a sua planta, se era perto da janela, se era longe da janela. Isso é um dos principais erros. Você precisa saber o gosto daquela planta antes de você levar para casa. Porque imagina, uma planta que você amou é de sol pleno. Ela precisa de sol em cima dela pelo menos 6 horas por dia, sabe? Aquele sol em cima mesmo. Quando a gente fala de sol pleno, não é claridade, não é luminosidade. É sol em cima da folha pelo menos 6 horas, tá? 6, 8 horas por dia. Mas se você, na sua casa, não tem nenhum lugar que você consiga essa quantidade de sol, então, o que vai acontecer com a sua planta? Ela não vai ficar bonita. Ou ela vai começar a definhar, vai começar a ficar com folhas secas, amareladas, vai começar a pegar praga, pegar doenças. Você não vai saber muito o que você errou, aonde que está o erro, porque você acaba testando tudo ao mesmo tempo, né? Você vê que a sua planta não está legal, aí você rega mais, você aduba mais, e no final das contas, ela não tem um ambiente propício que ela precisa, né? Então, saber a necessidade da luz, de luminosidade de cada planta é algo fundamental para o sucesso do seu cultivo. E aí, na jardinagem, a gente divide as plantas em plantas de sombra, que ela só precisa de luminosidade, sabe? Local bem claro, bem iluminado, bem pertinho da janela de uma entrada de luz, mas que não precisa bater sol em cima das folhas. Outras plantas são de meia sombra, e aí precisa cerca de 4 horas de sol por dia, aquele sol mais fraquinho da manhã ou mais fraquinho da tarde. E também tem as plantas de sol pleno. São aquelas que precisam de maior número de horas, né, de exposição solar possível, aí mais de 6 horas de sol em cima das folhas mesmo, tá? É sol de verdade. E uma dica é que planta longe dos olhos é sempre um sinal de alerta. Então, você disponha as plantas na sua casa, na linha do seu campo de visão, você consegue enxergar a planta na hora de regar. Se ela está muito acima do seu campo de visão, por exemplo, em cima de uma cristaleira, ou muito abaixo, lá embaixo no rack escondido, é muito provável que você vai esquecer de regar essa plantinha. Então, não deixe a sua planta no local mais difícil e mais provável que você vai esquecer de cuidar. Deixe ela sempre perto dos olhos, porque aí você bate o olho nela, opa, tenho que fazer isso, tenho que podar, tenho que observar mais ela de perto, observar a folhinha. Apareceu uma cochonilha, vou tratar logo, sabe? Planta cada vez mais perto dos olhos é melhor. Outro erro que a gente vai ver agora é a questão da rega. Não existe regra para rega. Fala isso 3 vezes rapidinho, é um trava-língua. Mas é a mais pura verdade. A gente está acostumado
a ter essas receitinhas prontas. Molhar 3 vezes por semana com 250 ml de água. Mas isso na jardinagem não existe. Não existe receita de bolo. O que a gente precisa é observar e ler os sinais que a planta está nos dando, tá? Então, esquece essa ideia de prescrever rega, tá? Porque depende da necessidade da planta, depende do clima. Vai que você está no inverno. E aí, se você está no inverno, a umidade do ar muito alta, aquela água da rega vai demorar para evaporar. E às vezes demora 1 semana, às vezes demora 2 semanas, tá? Dependendo ali da umidade relativa do ar. Então você sempre tem que colocar o seu dedo lá na terra, coloca o dedinho lá, sente se o substrato está seco. Se o seu dedo sair bem limpinho, bem sequinho, você rega, já está na hora de regar. Se ele sair úmido, sujo, molhadinho, então você espera mais um pouquinho. Esse é o grande segredo da rega. Você não vai regar porque, eu acho que já está muito tempo sem regar, eu acho que ela já está precisando. Eu entendo isso, eu entendo porque por muito tempo também pensei assim, não é possível, eu tenho que regar essa planta, né? Parece uma coisa que vai dando assim dentro da gente, que a gente tem que regar, a gente tem que molhar. Eu tô regando, vou regar já tudo mesmo. E aí a gente esquece que aquela planta, ela ainda está molhada. Mas calma, respira, segura a ansiedade, segura o regador. E aí você só vai regar quando o substrato secar, tá? E isso é muito também sentir a planta. A planta vai dando sinais de seca. Muitas plantas, elas vão ficando com a folhinha murcha, elas ficam mais caidinhas, como o lírio da paz. Ao longo do tempo de cultivo, você vai entendendo cada uma delas, né? Você vai entender que o lírio da paz, por exemplo, precisa de uma frequência muito mais alta de rega do que um dedinho de moça, né? Que é uma suculenta. Isso aí com o cultivo, por isso que é muito importante a prática. Ler os sinais que a planta vai te dar. É igual a praga. A praga, por exemplo, né? Uma cochonilha, um pulgão, ela não surge. Ela não surge de uma hora para outra na planta. Ela vai dando sinais. A planta vai ficando mais fraca, ou ela está numa luminosidade inadequada, ou há muito tempo você não aduba aquela planta, e aí ela vai ficando fraca, amarelada, ela já não cresce como antes. E aí, uma hora ou outra, é inevitável. Ela não está com as defesas tudo ok ali, né, para guerrear a qualquer momento, ela já está debilitada. E aí, uma hora ou outra, a praga e as doenças, elas vão se instalar na sua planta. Então, dedo na terra para você sentir se já está na hora de regar ou não. Bora para o próximo erro muito comum, é achar que existe dedo podre e existe dedo verde. Eu tenho dedo podre. Tudo que eu pego eu mato. Ou então, a minha avó tem dedo verde. Tudo que ela planta pega. Sabe, aquela mudinha, aquele toquinho de galho que ela bota na terra já pega, que é uma beleza. E a gente esquece que por trás dessa avó, né, que qualquer toquinho bota na terra e pega, existe uma história, né? Ela tem anos de experiência também com as plantas. Ela já errou muito, já matou muita planta e ela foi aprendendo com seus erros, assim também como a gente está aprendendo cada um dos nossos erros. Então, eu acredito muito que não existe essa ideia de dedo podre, de dedo verde. Eu não tenho um dom para planta. Não. O que acontece é que a gente precisa cultivar isso. Cultivar a nossa paciência, cultivar a nossa observação, tá? Porque as plantas precisam de cuidados, né? Assim como qualquer ser vivo, né? Ela precisa de tempo, a gente precisa gastar um certo tempo com ela. É lógico que truques para tudo, para a gente economizar tempo, dinheiro, espaço, mas a observação e os cuidados, eles sempre vão ser necessários. Eu acredito que existe teste, conhecimento e observação, tá? Então, tudo que você aprender a partir de agora, nosso trato, você vai colocar em prática. E a gente também precisa aprender, né? A ter esse espírito ali curioso com as plantas, né? E às vezes a gente pode duvidar das coisas, né? A Gabi tá falando esse negócio de substrato, essas misturinhas que a gente vai ver hoje na parte prática, que tá muito legal.
será que esse componente aí, essa perlita, será que funciona? Eu vou testar. Eu vou substituir essa perlita então por areia, vou ver se dá o mesmo resultado. Vou substituir por isopor, vou ver se dá o mesmo resultado. E assim a gente vai aprendendo, sabe? Testando, muitas vezes duvidando e aprendendo. E antes de continuar, eu quero te falar que os seus sonhos, ele não tem voz. Sabe, os seus sonhos sozinhos, ele não tem voz. É você quem precisa dar voz a eles. É você que precisa realmente correr atrás do conhecimento, correr atrás do seu sonho. O que você pretende, né? O que está lá dentro de você? O que está nascendo? O que está brotando aí dentro de você? O que quer florescer? O que quer desabrochar aí no nosso universo verde, né? Qual é o seu sonho de ter plantas verdadeiramente saudáveis, sabe? Chega daquela planta que você tanto ama, nunca mais conseguir florescer, sabe? Ela chega a dar, às vezes, aquele botãozinho, mas o botão cai, ele não abre, ou então dá tão pouquinho que não dura nada. Vamos acabar com essa dor, com esse sofrimento e ter plantas cada vez mais bonitas. Então, esse sonho, cada um dos seus sonhos, ele precisa da sua voz para se tornar realidade. Você que precisa correr atrás, dar voz a eles e fazer o que precisa ser feito. E agora, dando continuidade nos nossos erros, deixa eu botar essa bolinha mais para cá. Um erro muito comum é não observar de perto sua planta. Como eu falei, a questão das pragas é um exemplo disso, né? Porque a gente muitas vezes só vai perceber a praga quando ela já está completamente infestada. Por quê? Porque a gente não vai lá, não pega aquela folha, não olha, não observa, não vê que já está dando uns pontinhos pretos. O que é isso? O bichinho se mexe, pulgão, e aí você vai começar a tratar aquilo. Mas muitas vezes a gente não faz isso, e aí quando percebe, a praga já se instalou, a planta já está tão debilitada que não tem como recuperar. Tá? Então as pragas, elas vão dando sinais, as doenças, elas vão dando sinais, elas não aparecem de uma hora para outra. Por isso a observação é tão importante. A rega também é a mesma coisa, né? Você precisa observar os sinais e para isso você precisa estar ali mais perto, mais atenta, com esse olhar atento para a sua planta. E aprender o botaniquês, né, que é o novo inglês, que é a linguagem das plantas, é fundamental para isso. Você vai aprender a ler exatamente esses sinais. Sabe essa plantinha que está aí? É uma planta estiolada. Olha como uma folha está bem espaçada da outra. Ela não está com aquela formação característica em roseta, né, das echevérias, das rosas de pedra. Ela está comprida, ou seja, ela estiolou. Ela ficou se esticando ao máximo para tentar alcançar a luz, né? Para tentar ultrapassar essa possível barreira que está tampando a luminosidade que ela precisa. Então, as plantas passam a crescer mais rápido na tentativa de alcançar a luminosidade. Tá? Então, esse é um processo de estiolamento. E ele também não acontece de uma hora para outra. Ele vai acontecendo e você precisa ter olhos para observar e, opa, calma aí. Essa luminosidade aqui não tá boa para essa planta. Eu vou botar ela mais para perto da janela, certo? E também o contrário pode acontecer. Às vezes a planta, ela recebe muita luminosidade, muito sol, além do que ela precisa. E aí ela começa a ficar muito escurecida, muito mais fininha do que ela realmente é, do que é o crescimento dela normal. Às vezes você está com uma frequência de rega bem abaixo do que ela precisa, em vez da folha, da suculenta, por exemplo, ficar gordinha, aquela folha que acumula água, bem gorduchinha, ela começa a ficar borrachuda, sabe? Ela fica mole, borrachuda. Esse é um sinal de falta de rega, tá? Então isso tudo é observação, é treinar o seu olhar. E nessa nossa caminhada é essencial você estar disposta a desabrochar. E no dicionário, desabrochar quer dizer abrir-se, transformar-se. O botão em flor, né? Transformar o botão em flor. Então eu quero te convidar para também se abrir
esse novo universo, essas novas possibilidades, a transformar, né, esse seu sonho aí, esse seu desejo em uma bela flor, a ter a coragem aí, né, de passar por esse processo de desabrochar, de ver o seu sonho florescer, de ver o seu jardim crescer, florescer, frutificar. Bora então comigo? E o nosso erro número 5 é adubar demais ou adubar de menos. A gente faz o seguinte, essa plantinha aqui tá tão caidinha, já que eu vou adubar com o dobro do que tá falando lá na embalagem. E aí o que acontece? A gente acaba, em vez de ajudando a planta, a gente acaba de enterrar a planta de vez. Porque adubo demais mata a sua planta. Com certeza ele vai matar a sua planta. Ou então a gente pode fazer o seguinte também. No início do cultivo, a gente está toda empolgada, né? Nossa, eu vou cuidar. E aí a gente aduba uma vez. E aí nunca mais aduba, né? Esse também é um erro muito comum. E não é só para jardineiros iniciantes não, tá? É também para jardineiros experientes. Você aduba uma vez e nunca mais, ou então espaça demais essa adubação. Então a gente precisa entender que as plantas precisam de uma adubação regular, né? Principalmente quando elas estão... Imagina, ela está num vaso, né? Ela está tirando os nutrientes que ela precisa ali para crescer, para formar folhas, caules, flores, tudo do substrato. Vai chegar uma hora que esses nutrientes acabam, porque ela vai se alimentando, ela vai comendo, né? Vai bebendo os alimentos ali que estão dissolvidos naquele substrato. E a gente precisa repor esse substrato ali no vaso, porque uma hora ele vai acabar. E aí, para isso serve a adubação. A gente repõe esses nutrientes que a planta está utilizando. Então, a gente pode usar adubos mais orgânicos. O que são adubos orgânicos? Então, o humus de minhoca, por exemplo, é um adubo orgânico. É o humus, o cocôzinho ali da minhoca que serve de adubo. Os estercos são todos adubos orgânicos. E a gente também tem os adubos minerais. O que são os adubos minerais? Eles já estão ali, é como se fosse um caldinho de sais minerais prontos para a planta absorver. Ele ainda não precisa ser degradado, como muitos adubos orgânicos, por exemplo, que a gente tem o bocashi, que é um adubo orgânico que eu uso bastante. Mas ele ainda precisa, aqueles restos ali, aquelas misturinhas do bocashi, precisam ser degradados pelos micro-organismos do solo, pelos bichinhos do solo, para se transformando em um alimento que a planta possa absorver. Já na adubação mineral, esse caldinho já está pronto. É só ela absorver. Por isso que é uma adubação mais rápida. E os adubos orgânicos é uma adubação mais lenta. A gente demora mais um pouquinho para ver os resultados, porque o adubo ainda precisa ser processado. Independente da nossa escolha aí, dos tipos de adubos, que é uma infinidade, o importante é a gente seguir uma regularidade, uma frequência. E é extremamente importante a gente ler o rótulo da embalagem dos adubos, porque também aqui não tem uma receita de bolo, porque vai depender do fabricante. Um tipo de adubo, por exemplo, pode dizer que é de 15 em 15 dias, outros de 3 em 3 meses, outro uma vez por semana. Então isso varia muito, por isso que é extremamente importante você ler ali a indicação na embalagem e seguir essa regularidade para não deixar as suas plantas começarem cada vez mais a andar para trás. Agora eu vou te dar 3 bônus, 3 erros aí de bônus para a gente definitivamente começar a entender aonde está o nosso erro. Porque isso é muito importante, da gente identificar onde a gente está errando. Sabe aquela história de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é viável, né? Qualquer caminho serve. Então, a gente tem que identificar aonde a gente está errando para corrigir. Se a gente nem sabe, a gente não sabe nem de onde a gente está partindo, como é que a gente vai saber onde a gente vai chegar? Então, vamos identificar exatamente o que a gente está fazendo de errado para melhorar o nosso cultivo. E lembrando, se você não testar, você vai continuar matando as suas plantas. E também quero te dizer, antes da gente entrar nos 3 erros,
que o novo, ele gera sempre medo. Sabe aquele medinho, aquela vontade de desistir, vontade de andar para trás? Então, não permita que ele te paralise. Ultrapasse essa linha do medo. Sabe, para eu montar esse evento aqui, para gravar as aulas, para fazer tudo? Nossa, às vezes, todo evento que eu faço, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Eu fico pensando, nossa, o que eu fui inventar? Por que eu fui inventar isso, Jesus? Aí a gente precisa respirar fundo e ver o que está lá na frente, né? É como se fosse uma montanha de medo e a gente precisa chegar lá no cume da montanha para a gente conseguir ver o que vem depois. Se a gente paralisar no medo, a gente nunca vai saber a linda paisagem, o novo horizonte e as novas possibilidades que vêm depois. Então, olha, respira, ultrapasse essa linha do medo, vai com medo mesmo. Não tenha medo de testar, de colocar em prática. Vai devagar, no seu ritmo, mas vai. Não deixa que também a sua história, porque eu já matei, eu cansei dessa história de ter planta, porque eu mato até cacto. Eu já tive tanto manjericão e todos eles eu deixo morrer. Esquece isso, né? Esquece e vamos começar do zero agora. De tudo que você já está conhecendo, de tudo que você já está experimentando dessas aulas, e a gente vai dar um passo de cada vez. Então aí o bônus, o 6º erro, não saber o substrato que a sua planta precisa. É a gente não saber qual é a misturinha da nossa planta. Sabe, o que é o substrato? O substrato é, basicamente, para a gente não complicar a nossa vida, é onde a planta vai crescer. É onde a gente plantou, né? A terra adubada, a terra preta, a floreira, terra vegetal, enfim, a gente tem muitos nomes, muitas misturinhas que a gente pode fazer e que a gente, generalizando, a gente vai chamar de substrato. É onde a sua planta está crescendo, onde ela está emitindo raízes e se alimentando. E é importante a gente entender a necessidade da planta, o gosto da planta, para a gente saber fazer essa misturinha de maneira adequada. Não existe um substrato universal, sabe? Um substrato que vai servir para todas as plantas e todas as plantas vão se dar muito bem, obrigado. Não. Por exemplo, os cactos suculentas precisam de um substrato mais drenável, onde a água passe e não fique acumulada. Já as plantas de sombra, as folhagens, elas precisam de um substrato que acumule mais um pouquinho d'água. Isso a gente vai entender muito mais, essa lógica por trás dos substratos, quando a gente entrar na linguagem das plantas. E aí é como se fosse um quebra-cabeça. Cada aula vai ajudando a entender a outra, né? Vai preparando o terreno, cada uma vai auxiliando a outra para no final a gente formar uma linda imagem, sabe? É como se fosse mesmo um quebra-cabeça. Então é extremamente importante, né, você fazer esse caminho, assistir todas as aulas, faz as suas anotações. A gente vai ter lives aqui também para tirar dúvidas. Pode ficar tranquilo que, Gabi, como é que eu vou te perguntar? Eu estou em dúvida nisso. Calma, a gente vai ter live amanhã, às 19h19 no Instagram, @jardinagem da Gabi, para a gente tirar todas as dúvidas dessa aula, tá? Então a gente tem um encontro marcado amanhã, 19h19. Você vai começar a entender essa lógica. Entendendo a lógica por trás de como você vai montar um substrato, como você vai misturar os componentes ali para ter um substrato ideal para sua planta, aí ninguém te segura. Você não vai ficar mais dependente de substrato comprado pronto. Eu tenho que comprar um substrato para cactos suculentas. Não, você pode fazer, você pode misturar ali os componentes que vai dar as características físicas, químicas e biológicas daquele substrato que a sua planta precisa. Então, a parte prática tá imperdível. Pera lá que a gente já está quase chegando nela. Mais um erro de bônus aí, que é achar que precisa de muito tempo e muito dinheiro. Meu Deus, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo e nem dinheiro, porque, nossa senhora, como as plantas estão caras. E depois da pandemia, realmente, né? As plantas ficaram mais caras. Mas a gente tem dicas e truques para tudo. Você agrupar plantas em um mesmo vaso é uma dica ótima para você economizar tempo de cuidado, de rega, porque tá tudo ali, né? Você vai
agrupar essas plantas e na próxima aula a gente vai entender como agrupar. Você não vai pegar um cacto e misturar com o lírio da paz, né? Porque aí não vai dar bom. Também tudo tem uma lógica aí por trás, um conhecimento, mas na próxima aula a gente vai aprender tudo isso e vai ter parte prática também de montagem de arranjo. Então, ó, já dando um spoiler aqui, mas ó, não te contei nada, hein? Agrupar plantas é uma dica ótima para você economizar tempo de rega, porque quando você regar, você está regando todas ali ao mesmo tempo. Tempo de cuidado, né, de observação, você já está ali, todas elas, você bateu o olho, já viu mais ou menos, está tudo juntinho, não está uma em cada vaso. Você vai economizar espaço, né, porque não tem 3 vasos, gente, você agrupou as 3 no mesmo arranjo. E quando você for adubar, você vai adubar as 3 no mesmo vaso, né, tá ali. Então é bem prático para a pessoa que não tem tempo, tem uma vida corrida, começa ali com um arranjinho, com um mix de plantas de sombra, mix de plantas de sol, e aí você vai ampliando os seus horizontes depois. Para economizar dinheiro, a gente pode aprender a tirar mudas das plantas, e aí é um universo. Quando você começa a tirar mudinha, você olha para tudo quanto é planta, vai na casa da sua amiga, nossa, eu não tenho, quero uma mudinha. Então, quando você aprende a tirar as mudas, e não é uma técnica para todas as plantas, cada planta tem uma particularidade, né? Cada tipo de crescimento de planta vai exigir uma técnica específica. Então, a gente tem por folha, por estaca, tem a alporquia, tem a mergulhia, tem divisão de touceira, tem divisão de rizoma, né? Então, é um universo bem extenso, mas quando você começar, você não vai querer outra coisa, porque é uma forma de você também economizar dinheiro. Você vai propagar a sua planta. Ah, aquele vaso está muito cheio, divide ele em 2, e aí você tem 2 vasos. E aí ele vai crescer de novo e vai ocupar o espaço daquele vaso, você vai tirar mais mudas. E é um universo da multiplicação, né? Não tem fim. As plantas têm essa questão da abundância. É sempre, você tira um pedacinho de galho, bota para enraizar, pronto, você já tem uma nova planta, com todo o potencial ali de se tornar um arbusto enorme. E eu convido você também a ter esse espírito curioso para ir futucando e aprendendo cada vez mais. E agora sim, o nosso último erro, o último bônus aí de erro, é achar que precisa de muito espaço. Mesma coisa. Você pode fazer ilhas, né? Cantinhos verdes e utilizar da volumetria. O que é esse palavrão, Gabi? Volumetria. É simplesmente você arranjar as plantas, arrumar as plantas em uma escadinha. Então tem as maiores, as médias e as pequenas. Sempre as maiores atrás, as médias mais na frente e as pequenas mais na frente ainda. Então você vai formar, na verdade, uma escadinha com as plantas. Assim, dessa forma, você agrupa as plantas, bota cada uma mais pertinho da outra e nenhuma vai fazer sombra na outra, né? Você bota sempre em direção à entrada de luz, cada vez mais perto a uma entrada de luz, e nenhuma faz sombra na outra e nenhuma vai sofrer de estiolamento. Lembra lá no início da aula que a gente falou? A questão da luminosidade inadequada gera o estiolamento, que é a planta ficar crescendo mais rápido, fica pescoçuda tentando alcançar a entrada de luz. Então, a gente tem que pensar tudo isso na hora da gente agrupar as plantas. E pendurar plantas também é uma ótima solução. Deixa eu botar a minha bolinha mais para esse lado aqui, ó, para você ver aí a minha jiboia pendurada. Então, pendurar plantas e agrupar. Isso também é uma ótima solução para você aproveitar os espaços, né? Então, não tem mais espaço no chão, coloca ela pendurada. E além de pendurar, você pode utilizar os suportes, né? Ah, essa planta, ela é pequenininha, mas aqui a parte das pequenas, né, na minha escadinha já está cheia. O que eu vou fazer? Eu posso colocar um suporte para elevar essa planta, principalmente se ela for uma planta pendente, né? Cresce formando uns cordões, como a jiboia, como as eras, né, que formam lindas composições pendentes. E assim você consegue aproveitar pequenos espaços. Já chegando então ao final dessa parte teórica, para a gente já entrar na parte prática de mão na terra mesmo, a gente vai finalizar com esse convite, né?
tá na hora de desabrochar, né? De ouvir aquela vozinha interior, de ouvir os seus sonhos, de colocar em prática aquele sonho que estava lá guardado na gaveta, de quem sabe trabalhar com plantas ou simplesmente, né, investir nesse hobby, de ter uma prática da jardinagem cada vez mais refinada para ter plantas cada vez mais bonitas e saudáveis. Hoje a gente vai ter uma tarefinha. Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar. E quem, na verdade, vai ser uma escolha, tá? Vai ser um ganhador e eu vou escolher os melhores comentários. Cada dia das nossas aulas, essa aula gravada, né, segunda, quarta e sexta, vai sair um post lá no Instagram. Essa aula já tá lá, então terminando essa aula, você corre lá e coloca o seu comentário. E aí vocês vão fazer o que no post? Você vai colocar o seu maior aprendizado nessa aula. Então, o maior insight, aquela ficha que caiu. Nossa, eu não sabia disso, sabe? Capricha no comentário, porque eu vou escolher a pessoa que fizer os melhores comentários nos 3 posts. E aí você vai colocar e vai marcar o arroba de uma pessoa, tá? Então, um comentário e uma marcação. Você vai marcar lá, uma amiga que gosta muito de planta e que seria legal ela participar dessa jornada. Então, você marca. Tem que fazer isso nos 3 posts, tá? Não pode fazer um e deixar o outro. Ou então só comenta e não marca ninguém. Tem que fazer direitinho. Um comentário, uma marcação nos 3 posts. E os comentários, a pessoa que comentar nos 3, com comentários mais criativos, mais interessantes ali, que eu vou escolher, essa pessoa vai ganhar uma vaga na Escola de Jardinagem da Gabi, tá? Que abre as inscrições no dia 2 de agosto, segunda-feira que vem, tá? Então, uma tarefinha aí para você concorrer. E eu vou falar a ganhadora ou o ganhador na live de sábado, tá? Na live Tira Dúvidas de sábado. Porque a gente tem as aulas segunda, quarta e sexta. E na terça, quinta e sábado, a gente tem lives Tira Dúvidas no Instagram. Então, no sábado, eu vou falar o ganhador. Combinado? Então, a tarefinha aí, vai lá, terminando essa aula, você já coloca lá o seu comentário e capricha, tá bom? E já aproveitando, né, já que a gente está aqui nos lembretes, não esqueça de tirar um print da aula, né, e marcar lá nos stories com @jardinagem da Gabi, para cada vez mais gente ficar apaixonado por planta, conhecer planta, para a gente espalhar o verde por aí. Então agora a gente vai começar a nossa parte prática, tá bom? Vamos lá? Olá, queridos alunos! Chegamos então à nossa parte prática da nossa aula 1, da nossa jornada Um Lindo Jardim ao Seu Alcance. Nessa aula a gente já viu lá toda a parte mais teórica, a gente viu conceitos importantes que a gente precisa entender para na hora de botar a mão na terra, botar a mão na massa, a gente saber perfeitamente o que a gente está fazendo. E a gente vai começar com as nossas misturinhas de substrato. Uma dúvida muito comum: qual substrato eu uso para o meu lírio da paz, qual substrato eu uso para a minha orquídea, qual substrato eu uso para a minha suculenta. Então a gente vai falar um pouquinho de 3 tipos básicos assim de substrato e o que a gente pode improvisar, misturar. A gente vai entender a lógica disso, né, dessas misturas, para a gente poder fazer qualquer tipo e não precisar ficar ali sempre tendo que comprar aquele substrato pronto. E se não tiver no garden, a gente não planta. Isso acabou, agora a gente vai conseguir fazer as nossas próprias misturinhas, tudo bem? Então aqui a gente vai começar a fazer a misturinha para plantas de sombra. Geralmente plantas de sombra está associada àquelas plantas que gostam mais de umidade, porque elas não estão acostumadas a tomar sol o dia todo, não tem mecanismos que guardem a água nas suas folhas. Geralmente são folhas grandes, largas, fininhas na espessura. E aí a gente precisa caprichar um pouquinho nesse substrato para ajudar, para ela reter um pouquinho mais dessa umidade e não secar, esse substrato não secar tão rápido. Então o que a gente vai usar como base desse substrato? Aqui eu comprei um sacão de substrato e que veio escrito floreira. Mas você aí pode usar floreira, terra preta, terra de jardim, terra vegetal. Tem muitos nomes aí que a gente pode sim utilizar como substrato base. Então aqui eu vou usar 2 partes dessa floreira, tá? Desse substrato. Eu vou colocar 2 pás
Aqui eu tenho aqui uma pá funda, que é essa ferramenta aqui da jardinagem, que é muito útil pra gente. E eu vou usar uma parte de vermiculita. O que é essa vermiculita? Vermiculita é um mineral que ele é aquecido e ele expande de tamanho. Fica como se fosse uma esponjinha que retém a umidade lá dentro. E aí, aos pouquinhos, ele vai liberando no substrato essa umidade. A vermiculita é muito utilizada para plantas exatamente de sombra, que gostam mais de umidade, ajuda a manter esse substrato um pouco mais úmido por mais tempo, mas lembrando, não é encharcado, você não vai acumular água ali, fazer pocinha no fundo do vaso. É só para ajudar a aumentar essa umidade e deixar o substrato úmido por mais tempo. Então eu botei 2 partes de floreira, uma parte de vermiculita e eu vou botar aqui também uma parte de humus de minhoca. Aqui está a nossa parte, ó, de humus de minhoca, que é um adubo. Então, para deixar essa terra bem adubada, bem rica em matéria orgânica, do jeito que as nossas plantas de sombra, que gostam de umidade, apreciam. Então, vamos misturar aqui para fazer esse substrato básico. Essa misturinha serve para plantas de sombra. Eu misturei aqui, como a gente viu, 3 ingredientes, mas se você não tiver, por exemplo, a vermiculita, você pode ir adaptando a uma coisa que retenha um pouquinho mais de água, como por exemplo o esfagno. O esfagno é aquele musgo das orquídeas que você pode usar também, misturando um pouquinho, substituindo talvez a vermiculita que você não encontre aí na sua região, na sua cidade. E aí você, da mesma forma, você vai dar um pouquinho mais de umidade naquele substrato. Então você pode ir adaptando, pode ir testando, pode ir vendo como as suas plantas se adaptam a isso. E aí você vai descobrir aí um universo de testes, de experimentos que você nunca mais vai largar. Tudo bem? Então a gente fez esse primeiro substrato para plantas de sombra, para as folhagens, né? Muitas folhagens que gostam desse ambiente mais úmido. Uma outra misturinha que a gente vai fazer agora é para cactos e suculentas. E aí já é um universo oposto, né? Se as folhagens gostam de umidade, gostam de um ambiente mais sombreado, gostam de um substrato mais úmido, mais rico em matéria orgânica, que retém mais umidade naturalmente, os cactos e suculentas já vão gostar mais de um substrato arenoso, tá? Aquela misturinha que não retém água, tá? E aí a gente vai colocar agora a mão na massa para a gente montar essa misturinha. A nossa segunda misturinha da nossa aula prática. Então, nessa nossa segunda misturinha vai ser para cactos e suculentas e plantas que não gostam tanto de reter a umidade no substrato. Esse substrato precisa ser bem soltinho, bem drenável. E aí a gente tem que fazer outras misturas para que a água só passe por ele, sabe? Quando você molha, a água vai direto, passa e sai pelo furo de drenagem. Então a gente tem que misturar materiais um pouco maiores, como por exemplo a perlita, que tem, né, esses grãozinhos e não acumula água, ao contrário da vermiculita. Quando a gente misturou lá nas plantas de sombra, a vermiculita funciona como uma esponja. A perlita não, ela só ajuda mesmo na drenagem, da água passar direto. Então vamos começar. Primeiro a gente vai usar uma medida básica de floreira, que é o substrato que eu tenho aqui. Mas pode ser terra de jardim, terra preta, terra vegetal, como eu falei, esses substratos básicos que a gente encontra. Então a gente vai usar uma medida desse substrato para floreira, uma medida de perlita, que é um substrato bem levinho para ajudar a drenagem. A gente vai colocar também uma medida de carvão. O carvão não precisa ser tão cheio, tá? Você pode botar a pá de carvão um pouquinho, ou a medida que você for usar aí, um pouquinho mais rasa. E uma medida de casca de arroz carbonizada. E agora você mistura bem tudo isso. E aqui a gente vai poder plantar
cactos, suculentas e plantas também que não gostam de umidade excessiva nas suas raízes, como por exemplo lavanda, tomilho, alecrim. Essa misturinha aqui a gente pode usar para todas essas plantas, tá? Então, o segredo é quando a gente for fazendo a mistura, a gente ir testando, sabe? Para ela não pode fazer aquele bolinho na mão, ela precisa desfazer. Se estiver fazendo ainda, tá muito argilosa, tá muito, né, formando aquele bolinho muito moldável o substrato, aí você pode botar mais ou vermiculita ou um pouquinho mais de casca de arroz carbonizada, tá? Só não vai exagerar no carvão, porque o carvão ele acaba roubando o nutriente ali do substrato, então não exagera no carvão. Mas os outros você pode ir colocando, porque, por exemplo, cactos e suculentas, eles não exigem tanta matéria orgânica assim no substrato. É só, o grande segredo, né, da jardinagem é sempre a gente olhar a natureza e tentar imitar ao máximo. Então, onde que os cactos e suculentas crescem na natureza? Em ambientes onde o substrato é mais pobre, mais arenoso, mais drenado, né? A água só passa e rapidamente vai embora. E é assim que a gente vai fazer essa mistura com o que a gente tem em casa, né? E aí, eu não tenho perlita, não consigo achar perlita em lugar nenhum. Você pode misturar areia de construção, tá? Essas areias, areia fina, areia grossa. Gabi, mas areia, dizem que dá nematódios ali na planta, nas raízes. Você pode comprar areia de aquário, né? Em lojas ali de aquário, de material para peixe, que aquela areia ali você vai garantir que ela é bem limpa, bem estéril, que não está contaminada, tá? Mas você não precisa assim se pegar tanto preciosismo, pode colocar areia grossa, tá? Areia lavada, e você vai garantir essa drenagem no seu substrato, tudo bem? Mas lembrando, você não pode colocar areia de praia, né? Porque ela é salgada e essas plantas, né? Os cactos, suculentas, alecrim, tomilho, lavanda, não estão acostumados a esse ambiente tão salino, né? Então você tem ali as plantas de restinga, né? Que já estão acostumadas, mas não é o caso aqui. Então você não vai colocar areia de praia, tá? O que você pode também misturar e adaptar são pedriscos, né? Pedrinhas bem pequenininhas. Você pode também misturar nesse substrato para dar mais essa aerada nele. Você pode também misturar pedacinhos de isopor, sabe aquelas bolinhas do isopor que vai se desfazendo? Você pode misturar também, que isso vai ajudar nessa drenagem. Então, você pode adaptar. E aí, o importante disso tudo é primeiro você entender a lógica da planta, né? Qual é o gosto dela? E aí sim você vai saber exatamente os ingredientes desse substrato. Se vai reter um pouquinho mais de umidade, no caso das folhagens, ou se vai drenar mais rapidamente a umidade, a água, no caso das plantas que não curtem essa retenção de umidade nas suas raízes. Beleza? Um outro tipo muito importante de substrato é o substrato das nossas lindas e apaixonantes orquídeas. Elas, né, as epífitas pelo menos, o grande grupo de orquídeas epífitas. Mas o que é isso, Gabi? Epífitas, esse palavrão. Calma, epífitas são essas orquídeas que crescem abraçadinhas na árvore. Então elas vão lançando as suas raízes ao redor da árvore, abraçando. Elas não são parasitas, elas não tiram nada da planta, não sugam e não roubam nada da planta. É só o jeito mesmo dela crescer. Ela usa essa árvore como um suporte para ela ir enrolando as suas raízes e crescendo. Porque ela gosta e precisa dessas raízes estarem muito aeradas, muito ventiladas, porque é aí que ela consegue absorver a umidade do ambiente. Por isso que é tão importante as orquídeas estarem em um ambiente com uma umidade adequada também, né? Não é só você regar adequadamente, mas a umidade do ar tem que estar garantida ali para elas, porque elas vão se desenvolver bem melhor. E um fator muito importante é esse substrato. Quando a gente coloca, né, as nossas orquídeas dentro de um vaso, aí a gente tem que, vamos dizer, imitar um pouquinho a natureza, tentar enganar um pouquinho essa orquídea para fazer com que ela pense que ela ainda está em uma árvore. Por isso que o substrato da maioria das orquídeas, pelo menos as orquídeas epífitas,
é esse substrato assim, cheio de pedaços, sabe? A gente encontra casca de pinos, a gente encontra pedaços de carvão, a gente encontra chips de coco. Esse substrato, com a granulometria que a gente fala, né? O pedaço desses grãos aqui, ele é bem grande para ser um substrato bem aerado e dá uma enganadinha para pensar que ela ainda está ali abraçando aquela árvore. Por isso a gente tem esses pedaços também, né, de casca de pinos. E aí, dependendo também do nosso clima, dependendo do tipo de orquídea, porque o mundo também, o universo das orquídeas é extremamente vasto. Tá? Tem orquídeas epífitas, como eu falei, mas tem orquídeas que crescem sobre rochas, tem orquídeas que crescem na terra mesmo, no chão, são as terrestres. Então não tem uma receita única para todas as orquídeas, assim como muitas gostam de luminosidades diferentes, umidades diferentes. São mais de 35 mil espécies de orquídea, fora os milhares de híbridos que a gente tem, essas misturinhas que vão dando flores cada vez mais lindas e coloridas. Então, não tem fim, né? Então a gente tem que conhecer cada uma dessas orquídeas que a gente vai tendo, procurar, por isso que é bem importante a gente saber o nome correto, o nome científico dela, porque aí é mais fácil a gente saber, por exemplo, de onde que ela veio, se ela veio de uma área extremamente quente ou veio de uma área extremamente fria, né? Uma região mais no Mediterrâneo, enfim, é super importante então ter as nossas plaquinhas das nossas plantas, né? Isso é uma dica aí bem importante para você não ter dúvida de qual é a espécie que você está cuidando, que você adquiriu, seja no orquidário, seja na floricultura, você pergunta lá ao moço do garden qual é a espécie. Se ele não souber, né, onde você está comprando, não é um garden tão grande, é uma floricultura menor, que não sabe o nome da espécie, aí é importante você pesquisar. Né? Tem sites também na internet que tem uma lista bem detalhada das orquídeas, então vai lá no Google, dá uma pesquisada, porque isso é importante, né? Não é um trabalho fácil, né? Mas é importante que você saiba o nome correto da sua orquídea para você saber exatamente como cuidar dela. E o cultivo também das orquídeas varia muito, tá? Tem gente que cultiva em pedra brita, tem gente que cultiva aqui, ó, em casca de macadâmia, que é essa casca aqui, ó, da noz de macadâmia, também é um tipo de substrato utilizado. Um outro tipo de componente que a gente também pode misturar no substrato de orquídeas é o musgo das orquídeas ou o esfagno. A gente compra ele assim, ó. Esse aqui é um esfagno chileno, ele é mais rosinha e ele vem assim, ó, bem sequinho e ele dá muito pó. Então o que a gente faz para trabalhar com ele? A gente coloca ele de molho na água, tá? É só molhar, só para tirar esse pó, né? Então a gente, ó, aperta bastante para tirar o excesso de água, escorre, aperta e aí a gente pode trabalhar com ele assim. E aí como é que a gente faz, né, para trabalhar com o musgo? Em espécies que gostam um pouquinho mais de umidade, a gente pode misturar esse esfagno no substrato. Então mistura um pouquinho ou colocar por cima, sabe? Só por cima ali do substrato da orquídea, só para garantir um pouquinho mais de umidade, porque o esfagno ele segura mais a umidade. Então você mantém ali na superfície do vaso, sem encharcar muito as raízes, né? Então esse acúmulo, essa umidade excessiva não chega nas raízes, então não tem risco de apodrecer as raízes. E aí você tem ali uma umidade a mais para suas raízes. Então a gente já pode comprar esse substrato pronto, né? Esse aqui, por exemplo, é da Forte, ele já vem pronto assim. Ou a gente pode também misturar, né? Você pega os componentes separados, mistura casca de pinos, com chips de coco, com carvão, né, pedaços de carvão, e aí você vai montando o seu substrato. O local onde eu moro é muito seco, extremamente seco. Então bota um pouquinho de esfagno ali no substrato ou por cima do vaso ali para segurar um pouquinho essa umidade, tá? Então, dependendo também do tamanho da orquídea, a gente pode usar o substrato com esses pedaços de carvão, pedaços de casca de pinos maiores, como esse aqui, que é bem pedaçudo, mas se é uma orquídea com raízes mais delicadas, é uma micro-orquídea, a gente pode usar
com pedaços bem menores. Então aqui a gente viu 3 tipos básicos de substrato para você aí já partir. Você não tem desculpa mais, porque eu não encontro perlita, porque eu não encontro vermiculita. Você não precisa necessariamente usar tudo o que eu mostrei aqui, porque eu te dei alternativas, né? Te dei aí uma série de opções que você pode substituir por materiais bem mais acessíveis, mais simples que você pode utilizar. Então a gente viu misturinha de plantas de sombra, né, das folhagens, vimos misturinhas de plantas de sol, cactos, suculentas e vimos aí a misturinha substrato das orquídeas. Agora a gente vai passar por uma prática da rega, que é uma grande dúvida também, um dos maiores erros que a gente viu na primeira parte dessa aula, que é a rega. Como a gente então rega corretamente as nossas plantas? Na nossa segunda parte prática de hoje, a gente vai ver na prática a rega. Então, para começar, a rega não tem receita de bolo, não tem como a gente dar, regar 3 vezes por semana com 150 ml. Não dá para a gente fazer isso porque depende de vários fatores. Você precisa primeiro observar a sua planta, a sinalização que ela dá. Por exemplo, muitas suculentas, quando ficam muito tempo sem água, elas começam a murchar. Fica desidratada, vai murchando, a folha vai ficando meio molenga. Isso é um sinal de que a planta está precisando de rega. Muitas plantas, como por exemplo o lírio da paz, ele fica bem caidinho, sabe? As folhas deles deitam, sinal de que está faltando água. Então, o grande segredo é o dedo na terra. Você vai sentir e observar a sua planta, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o nosso antúrio. Você vai colocar mesmo o dedo no substrato. Colocou o dedo, né? Tirou, saiu sujo, né? Você está sentindo a umidade, o seu dedo saiu sujo, então você não precisa voltar a regar agora. Você vai esperar mais até esse substrato ficar mais sequinho, tá? No caso de plantas de sombra, antúrio, lírio da paz, as marantas, você não precisa esperar o substrato ficar extremamente seco. Você pode manter ele levemente úmido, porque essas plantas gostam de um substrato levemente úmido, de regas um pouco mais frequente. Mas, por exemplo, no caso das suculentas, você vai pôr o dedo, saiu úmido, você não rega, só vai regar quando o substrato estiver bem seco, tá? Porque aí você vai conhecer o gosto de cada planta. Suculenta não gosta de substrato úmido, então você tem que esperar esse substrato secar completamente, tá bom? Então vamos lá na prática, como é que a gente vai regar? Vamos começar pela suculenta, porque gera mais dúvidas, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, um regador. Tem gente que molha suculenta assim, né? Molha um pouquinho hoje, aí mais um pouquinho amanhã. Aí passou mais um dia, molha mais um pouquinho. E aí o que acontece? O substrato superficialmente fica sempre úmido, mas a água não chega nas raízes, onde ela realmente precisa chegar, onde a planta absorve a água e os nutrientes. Então a planta acaba apodrecendo, né, superficialmente aqui, e não tem água suficiente nas raízes, então mesmo assim ela passa sede. Como é que a gente vai regar as nossas plantas a partir de agora? Você vai regar, mira no substrato, mira na terra e vai regar até a água começar a sair pelo furo de drenagem, tá? No caso das suculentas, como a gente viu na parte 1 da prática dessa aula, o substrato precisa estar bem soltinho, bem levinho, para a água só passar. Rapidamente, começou a regar, a água já saiu, deixa escorrer bem. E aí você só volta a regar quando ela estiver bem sequinha, tá? E o antúrio, a mesma coisa. O substrato está seco, você vai regar em abundância. Começou a sair aguinha pelo furo de drenagem, tá bom. E aí você espera escorrer, volta para o lugar, tá? No caso do antúrio, como a gente conhece essa planta e sabe, né, dos gostos dela, por isso é muito importante a gente conhecer a planta, do que ela gosta, a gente não precisa deixar esse substrato secar extremamente, porque ela gosta de um substrato um pouco mais úmido. Uma observação bem importante é que borrifar a planta não é regar a planta. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Eu tenho esse lírio da paz aqui. Ele gosta de ser borrifado? Gosta. Você pode pegar o borrifador, borrifa as folhas num dia bem quente, né? Num dia de calor. Mas você regou essa planta? Não, porque a água não alcançou o substrato e não alcançou as raízes. Então, como é que você precisa fazer? Mirar o substrato, mirar a terra. Mira na terra e aí rega bastante. Então, você vai pegar, mirar o substrato até começar a sair água pelo furo de drenagem, tá? Começou a pingar, já é suficiente. Deixa mais um pouquinho. E aí, deixa escorrer e volta com o vaso para o lugar. E para as minhas orquídeas, vamos dar um exemplo aqui das Phalaenopsis. Eu tenho uma Phalaenopsis aqui na cesta. Como é que a gente vai regar? Mesma coisa. Vai molhar, deixar escorrer bastante água até começar a sair pelo furinho de drenagem, tá? E a Phalaenopsis é legal que nesses vasos de plástico dá para ver as raízes. Quanto mais verdinha essa raiz está, mais sinal que ela está hidratada. Você pode regar folha, pode molhar bastante, só que o cuidado é, depois de você regar, sempre secar o miolinho da Phalaenopsis. Aí você pega um paninho, vai lá no miolinho e seca, tá? Por quê? Porque costuma acumular bastante água aqui. E aí, principalmente em dia mais frio, que essa água vai demorar a secar, ela acaba apodrecendo o miolo da sua Phalaenopsis. Então, por segurança, sempre seque esse miolinho para não ter risco de apodrecer, tá? Então, escorreu, pode voltar ela para o lugar e aí sim ela vai estar regada, tá? Não é só borrifar água nas folhas também. E para finalizar aqui, eu tenho uma dica bônus que é a rega de emergência. Sabe aquela planta que você foi viajar, ficou muito tempo fora, exagerou, deixou, ninguém foi molhar e quando você chegou ela estava toda caidinha. Um lírio da paz, uma fitônia, né, que fica toda desmaiada. Como é que você pode fazer para dar um reforço aí para essa rega? A rega é por imersão, que é uma rega de emergência. Então você enche, né, aqui está uma bacia cheia de água e a gente vai mergulhar o nosso vaso aqui dentro, tá? É importante que essa água, né, essa lâmina de água, essa altura, não ultrapasse a borda do vaso, né? Porque senão a água vai entrar e o substrato vai sair. Então você deixa ela de molho um pouquinho, pode deixar aí algumas horas até ela absorver essa água, ficar bem hidratada e aí depois você escorre, né, a mesma coisa, deixa essa água escorrer e volta com a planta para o lugar, tá? É uma forma de você cuidar mais e garantir mais água, mais umidade nesse período que ela está, né, tão crítica, tão seca. Então a gente dá essa rega de emergência para ela. Então aprendemos a fazer nossas misturinhas de acordo com o gosto da planta, a rega correta, aprendemos que não existe receita de bolo, tá? É observação, aprender com a sua planta, ver os sinais que ela está dando de que está já na hora de regar e dedo na terra. Tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na nossa próxima aula a gente vai ver então na parte prática a montagem de arranjos. Então a gente vai ver aí também o passo a passo das camadas do vaso, que são super importantes para um vaso, uma planta saudável. E eu te espero lá. Tchau, tchau. Meus amores, chegamos ao final dessa primeira aula da nossa jornada, o Lindo Jardim ao seu alcance. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu te vejo então amanhã na nossa live de Tira Dúvidas no Instagram, às 19h19. E na quarta-feira, dia 28, tem a nossa segunda aula. Eu te espero, a gente se vê. Beijo enorme, fiquem com Deus.